Bem, pessoal, voltamos agora com o módulo de pneumologia para continuar a discussão da fisiopatologia respiratória, agora voltada à prova de função pulmonar, né? Lembrando que toda essa ideia de discussão é valorizar a necessidade de se oferecer oxigênio aos tecidos. Nós discutimos já como as trocas gasosas auxiliam nesse processo, e agora nós vamos analisar o outro componente, que é o componente da ventilação. Vamos discutir nos próximos minutos aquilo que mais tem sido abordado nas provas e que se refere, na verdade, à análise das provas de função pulmonar. Então esse é o grande foco dessa nossa discussão. Só para não passar em branco, eu queria lembrar algumas coisas em relação ao processo, a dinâmica ventilatória, de índice e expiração, né? Existe um dado muito importante que auxilia mais na parte cirúrgica, na verdade, que é a gente lembrar que o processo de inspiração é um processo ativo que envolve uma via complexa, que vai do bulbo respiratório até a musculatura efetora. Isso passa pela medula, neurônios que emergem no nível de C2 a C4, e qualquer trauma medular acima desse nível é um trauma com potencial de promover a apneia. Então, muita atenção para esse nível medular, é um nível importante em questões envolvendo trauma. Tá? Um outro aspecto muito relevante é a gente lembrar que o principal estímulo para a ventilação é a concentração de gás carbônico. O oxigênio ajuda? Ajuda, mas a concentração de CO2 é o marcador mais importante para ajustar a nossa ventilação. Existem outros? Claro que existem. Existem mecanorreceptores espalhados pelo corpo inteiro, geralmente no tórax e vias aéreas superiores. É por isso, por exemplo, por conta desses mecanorreceptores, que quando alguém está passando mal e a gente abana o rosto da pessoa, a pessoa se sente bem, porque isso manda uma mensagem para o sistema nervoso central, desses nervos periféricos, de que o indivíduo está no paraíso, tem muito ar para respirar. Esse muito ar para respirar gera uma diminuição do estímulo do bulbo do centro respiratório, dando uma sensação de bem-estar para o indivíduo. É por isso também que quando a gente só recebe um abraço apertado de alguém, a gente fica doido para largar aquele abraço, né? Claro que depende da pessoa, mas assim, de uma forma geral, não se espera que um abraço de 2 segundos gere hipoxemia, hipercapnia. Não dá para gerar. É tudo efeito da compressão dos mecanorreceptores torácicos. Apertou o tórax e a gente fica desesperado para respirar. Tá certo? Nunca tinham pensado nisso, hein? Tá vendo? Eu sabia. E a respiração é um processo passivo. Né? Um processo passivo e que não necessita de muitas discussões. Na verdade não é tão passivo assim, a gente gasta energia também expirando. Mas a ideia era lembrar só de alguns aspectos relacionados ao estímulo respiratório, porque o objetivo aqui é discutir a dinâmica índice e expiração. Esse é o objetivo. Imagine que aqui seja a capacidade pulmonar total de ar que o indivíduo tem. É a quantidade máxima de ar que pode ter dentro do tórax daquele indivíduo, do pulmão daquele indivíduo. Aqui em cima está a inspiração, embaixo a ex. Nós habitualmente estamos respirando num nível muito menor do que a capacidade pulmonar total. Respirando aqui tranquilamente, sem precisar dar mais oxigênio para os tecidos. Se a gente pedir para esse indivíduo encher o peito de ar, encher o peito para valer até o máximo, ele vai atingir a capacidade pulmonar total dele. Na hora que ele encher o máximo possível, não dá para encher mais. Aquele é o máximo de ar que pode estar dentro do pulmão daquela pessoa. Ele usou o chamado volume de reserva inspiratório, que é um volume que habitualmente a gente não trabalha com ele. A gente trabalha com o nosso volume corrente. Se precisar de mais, a gente vai lá para cima. Se a partir desse ponto a gente pedir para o indivíduo fazer uma expiração completa, botar todo o ar para fora, ele vai botar, mas não consegue tirar tudo não. O ar que ele consegue pôr para fora é a chamada capacidade vital. É a capacidade de ar que o indivíduo pode mobilizar para se manter vivo. Mas vocês sabem, existe o volume de ar que persiste no pulmão para evitar colapso das vias aéreas, que é o volume residual. Esse não vai se modificar com essas manobras. Vai ficar lá dentro independente do que o indivíduo faça. Tá?
Além dessas medidas, existe a chamada capacidade residual funcional, que é como se fosse a reserva inspiratória, que é aquilo que o indivíduo pode utilizar eventualmente, mas via de regra não utiliza. A gente sempre trabalha com volume de reserva inspiratório, sempre trabalha daqui para cima. Tá? O entendimento dessas variáveis é muito importante dentro dos testes de função pulmonar. Só tem um cuidado. Quando eu falo teste de função pulmonar, eu posso estar me referindo a um monte de coisa. A gente faz uma associação meio que medular, teste de função pulmonar e espirometria, mas isso não é verdade. A gente pode avaliar a função de várias maneiras, como a gasometria, que a gente viu anteriormente. Pode avaliar pedindo para o paciente fazer um teste de caminhar no corredor. Ele caminha de um lado para o outro, se o pulmão não deixar, ele para. Né? Tudo bem que avalia também coração, músculo, mas avalia a função do pulmão. No entanto, nessa discussão, de agora em diante, a ideia vai ser lembrar de aspectos fundamentais da espirometria, que é o teste de função pulmonar, que é mais importante na prática diária do pneumologista. Antigamente, o exame era feito com aparelhos que mediam o volume que o paciente respirava. Media o volume, o indivíduo respirava, modificava esse Foley e com isso era registrado em papel. Hoje, felizmente, a gente evoluiu, os aparelhos são portáteis e a espirometria é utilizada em larga escala e ajuda muito a dar diagnóstico, avaliar a gravidade, resposta ao tratamento, prognóstico, enfim. É um exame muito importante dentro da pneumologia, muito mesmo. E é muito fácil de interpretar a espirometria, principalmente para a prova de residência. A ideia é a gente conhecer e entender a dinâmica de 3 variáveis. Na verdade, são 2 e a relação entre elas. Na verdade, é só uma e a dinâmica entre elas. A capacidade vital forçada, que é a quantidade de ar que o paciente bota para fora durante o exame. A quantidade de ar da capacidade vital que ele botou para fora em 1 segundo, ou seja, uma parte da capacidade vital, que a gente chama de volume expiratório forçado no 1º segundo. E a relação entre essas 2 variáveis. Qual foi a porcentagem de ar que ele colocou no 1º segundo? É mais ou menos isso que a gente faz. É muito simples. A ideia, na verdade, na espirometria, o que a espirometria costuma fazer na prova de residência, a grande utilidade dela na prova, é diferenciar 2 grupos de doença. De um lado, um paciente que expira lentamente. O problema é que ele mobiliza o ar muito lentamente. Do outro lado, o problema é que o paciente tem um pulmão encolhidinho. Encolhidinho. Por quê? Teve uma doença fibrose que encolheu o pulmão, ou ele está enterrado dentro da areia e não consegue encher o pulmão de ar. Então esse indivíduo tem alguma dificuldade para pôr ar aqui dentro. Na hora que vai mobilizar o ar, ele mobiliza até com rapidez. Mas o problema é colocar ar aqui dentro. Aquele lá não. A dificuldade é botar para fora. Ele tem um fluxo mais lentificado. A espirometria consegue fazer isso usando aqueles parâmetros. Consegue dizer se o indivíduo tem obstrução, o fluxo é lentificado porque tem alguma coisa obstruindo a passagem do ar, ou se o indivíduo tem uma possível restrição aos movimentos torácicos, impedindo que ele mobilize uma boa quantidade de ar. Na prova é isso que vão querer da gente. Que a gente diga se está normal, se está obstrutivo ou se está restritivo. Restritivo aqui está entre aspas, porque na vida real a espirometria não tem essa capacidade de dizer que o paciente tem um distúrbio restritivo, salvo algumas exceções. Na prática diária a gente precisa de outro exame para dizer isso, porque só dá para dizer que tem restrição se a gente conseguisse medir o volume residual, coisa que a espirometria não mede. A espirometria só mede aquilo que o indivíduo botou para fora, e o volume residual ficou lá dentro. Certo? Qual é a ideia então no indivíduo normal? O indivíduo normal, ele faz o exame, ele vai soprar isso aqui de capacidade vital durante o exame. 8, 10 segundos soprando. Fica lá, sopra aí, meu filho. Sopra, sopra, sopra. Deu 10 segundos, ele parou. Quando terminou o exame, a gente vai olhar quanto disso aqui que ele soprou, ele botou para fora no 1º segundo do teste. Por quê? Porque normalmente a gente coloca 80% do ar para fora já no 1º segundo. Essa expulsão do ar é mais rápida na fase inicial. Isso mostra qual é a nossa capacidade de mobilizar o ar. Qual é a velocidade que a gente consegue dar ao fluxo de ar. Então sempre o VF1 tem que ser maior do que 80% da capacidade vital. Entendam, o VF1 é uma parte da capacidade vital, é a quantidade de capacidade vital que saiu em 1 segundo. Se o VF1
tem que ser, no mínimo, 80% da capacidade vital. Se a gente fizer uma razão VF1 dividido pela capacidade vital, isso tem que ser sempre maior que 80%. Óbvio, a mesma coisa, né? Maior do que 0,8. Como o pneumologista é bonzinho, não faz mal para ninguém, a gente aceita, a gente dá um caldo. Pode ser até 70%. Grave esse número. 70%. 70% ou 0,7 é o valor mínimo que o paciente vai botar da capacidade vital para fora no primeiro segundo. É o valor mínimo da relação VF1 pela CVF. Se durante o teste, no primeiro segundo do sopro, o indivíduo não botar 70%, se ele botar 50%, 40%, 30%, 20%, sei lá, se ele botar pouquinho no primeiro segundo, esse indivíduo tem distúrbio obstrutivo. Então, toda vez que a relação do VF1 com a CVF estiver menor do que 70 ou menor do que 0,7, isso é igual a obstrução. Pode marcar a letra e passar para outra questão. Acabou. Se tiver menor do que isso, está definido. Não tem nem conversa. Certo? Então a característica da obstrução é essa, é eliminar o ar lentamente. Em 1 segundo foi isso, em 2 segundos foi isso também, em 3. No indivíduo normal não, ele já bota para fora um monte de ar no primeiro segundo. A restrição é o contrário. No distúrbio restritivo, o pulmão está encolhidinho. O indivíduo bota pouco ar para dentro, na hora de botar para fora, bota pouco também, a CVF é pequena. No entanto, a velocidade do fluxo de ar está normal. Ele não tem nada obstruindo a passagem do ar. Ele está com uma CVF pequenininha, mas ele ainda continua botando 70%, 80% dela para fora no primeiro segundo. Então a relação do VF1 com a CVF estará preservada nesses indivíduos. O restante do exame está péssimo. Tudo está baixo. Só essa relação que está preservada. Às vezes, essa relação, ela incrivelmente aumenta. O ar costuma sair mais rápido desses pacientes com fibrose, porque o pulmão é mais duro, ele volta mais rápido à posição de repouso, ele murcha mais rápido. Então, às vezes, isso aqui fica até alto, a relação VF1-CVF, mais alto que o esperado. Tá? Mas a regra vai ser sempre olhar a relação VF1-CVF. Está baixo é obstrução. Acabou a conversa. Tá? Se estiver normal, com tudo ruim no exame, a prova quer que a gente diga que se trata de restrição. Outra forma de ver isso, a mesma coisa, né? Indivíduo normal, relação VF1-CVF maior do que 0,7, tudo dentro da normalidade. Na obstrução, lembrar que o volume residual a gente não mede, né? Na obstrução ele bota para fora muito pouquinho no primeiro segundo, então relação menor que 70%. E na restrição é tudo pequenininho, mas a relação do VF1 com a capacidade vital ainda é preservada, ou até mais alta, porque o fluxo de ar pode aumentar, porque o pulmão volta para o repouso mais rapidamente. Tá certo? Muito cuidado quando olhar um laudo de uma espirometria e encontrar a descrição de gravidade da doença. Na verdade, a espirometria não quer dizer que a doença é grave, leve ou moderada. Cada doença tem a sua classificação de gravidade. Se vocês tentarem comparar a classificação da asma, da DPOC, com a que a gente usa na espirometria, é diferente. Não tem nada a ver. Classificação de asma é a classificação lá que a gente tem mesmo, com aqueles parâmetros funcionais. Essa da espirometria só serve para o especialista. Só para o especialista isso daqui. Tá? Eu estou falando isso porque sempre tem essa confusão. Quando termina essa aula, tem as mensagens, né? Ah, mas eu vi no consenso de asma, eu vi no DPOC dizendo que VF1 de tanto não é. Isso aqui é só a classificação da espirometria. Então, muito cuidado para não confundir. Uma coisa é a classificação funcional. Outra coisa é a classificação da doença, que tem a ver com prognóstico, tá? Então isso aqui é a classificação que se bota no exame, para dizer como é que o indivíduo está de uma forma global. Uma outra coisa que a gente pode fazer no exame é ver o quanto que o paciente muda o seu exame usando um remédio. A gente pode dar um broncodilatador para o paciente. Um dos benefícios de usar o broncodilatador durante o exame é excluir distúrbio restritivo. Olha que coisa, sabe por que dá para fazer isso? Porque o único distúrbio, a única alteração na espirometria que pode melhorar com broncodilatador é a obstrução. O paciente tem uma obstrução, geralmente é porque o bronco está apertadinho. Usa o broncodilatador, dilata, então a obstrução pode melhorar. A restrição não.
Restrição o pulmão está encolhido, o cara está enterrado na areia. Se der um bronquidilatador, ele vai continuar enterrado na areia. Nunca melhora com bronquidilatador, nunca. Nunca mesmo. Tá? Já houve uma questão de prova antiga que abordou essa noção. Por fim, para bater o martelo e para ficar claro definitivamente se ainda não ficou, olhemos na prática como funciona a espirometria. Essa é a curva volume-tempo, que mostra o volume que o indivíduo está soprando no decorrer do tempo do exame. Então a gente pede, enche o peito de ar, ele enche. E sopra com força. Ele sopra com toda a força do mundo. E aí vai soprando. Vai soprando, chega uma hora que não sai mais ar. Atinge um platô, não tem mais ar para eliminar, parou o exame. Essa quantidade máxima de volume que ele pôs para fora, que está um pouquinho acima de 3 litros, é a capacidade vital dele. A quantidade da capacidade vital, da linha amarela, que ele colocou para fora no primeiro segundo, é o VF1. É a capacidade vital que saiu no primeiro segundo. Se isso for maior do que 70% da capacidade vital, ele não tem obstrução. Fácil sim. A gente pode dar um bronquidilatador, ele sopra de novo e aqui estão os parâmetros do exame. Primeira coisa é olhar na espirometria, para acertar logo a questão e ir para a próxima. Relação VF1-CVF, está normal. Se está acima de 0,7 não tem obstrução. Aqui está 0,84. O restante do exame também está normal, 100%. 100% de qualquer coisa é normal. Ah, e qual é o valor de referência? Não precisa, tá 100% está normal. 3,2 de capacidade vital, 2,7 litros de VF1. Com o bronquidilatador não mudou nada. Mudar 100 ml, convenhamos, não é nada 100 ml. 100 ml de nada é importante. Né? Então esse é um exame normal. Esse é um exame normal. De olho nesse exame aqui que está normal, e olha o que vai acontecer com esse outro indivíduo. Não soprou nada. Soprou muito pouquinho. Quando a gente olha o exame dele, desse indivíduo, esse indivíduo, agora sim. Quando a gente olha o exame dele, a primeira coisa a observar na espirometria, para acertar logo a questão, relação VF1-CVF, acima de 0,7, não tem obstrução. Não tem. Vamos olhar o resto do exame. Capacidade vital, 44%. Isso é pouco. Eu não sei o valor de referência, mas é pouco para qualquer indivíduo. VF1, 40%. Usou bronquidilatador, 100 ml, que é isso? 46%. Melhorou nada. Esse indivíduo, que tem tudo baixo, exceto a relação VF1-CVF, tem provavelmente um distúrbio restritivo. Tá certo? Tá bom? Eu estou brincando com esses valores de referência, né, falando, isso é tudo 100% é normal, 40% é baixo. Mas esse sempre vem na prova, porque dependem do indivíduo. Né? Vem o valor que é esperado para ele, de acordo com a idade, enfim. Né? E vem o limite inferior. O limite inferior é determinado pelo aparelho para a gente saber se está acima ou abaixo do mínimo que é aceitável para ele. Aqui não tem necessidade de a gente ver esses parâmetros. Outro indivíduo, né? Soprou antes do bronquidilatador e depois. Olha o que aconteceu. Primeira coisa a olhar, para passar logo para a próxima, VF1-CVF. Menor que 0,7 está, obstrução. Já sei, acabou a conversa. Né? No entanto, nesse exame tem um dado peculiar. O indivíduo tinha 1,1 litro de VF1. Usou o bronquidilatador, foi para 1,6 litro. Aumentou 500 ml. Aumentou 500 ml. Né? 500 ml é muita coisa. Muita coisa. Para a gente saber o que é pouco e o que é muito, a gente tem que usar um parâmetro para definir se o bronquidilatador realmente fez diferença. E esses parâmetros são dois. Um é a variação de volume do VF1. Se for maior do que 200%, ele teve uma resposta positiva ao bronquidilatador. E o outro parâmetro que a gente usa é a diferença percentual do que era esperado para ele, pré e pós-bronquidilatador. É a diferença dos dois valores percentuais. Não é o valor que vem aqui no cantinho, não. É 58 menos 40. Se for maior do que 7%, teve resposta ao bronquidilatador. Quem é que costuma ter exame assim? Paciente asmático, na maioria das vezes. Se a gente encontrar, olha uma espirometria, vamos olhar, vamos. Olha, tem obstrução com resposta. Nossa, o que será que ele tem? Asma. É a principal hipótese para esse tipo de espirometria. Pode ser outra coisa? Pode, mas a principal é essa. Tá bom? Muito cuidado com essa história de valor percentual, porque diretrizes antigas e algumas internacionais ainda hoje orientam que a gente utilize
esse outro valor percentual. E aí o valor normal é até 12%. Se tiver maior do que 12%, teve resposta significativa. Qual é a diferença desses percentuais? Esse percentual aqui, que fica no cantinho, às vezes até o número é igual, mas geralmente é diferente. Esse percentual, ele é o quanto que o paciente melhorou em relação a como ele estava no começo do exame. Ele soprou 1,1 litro, melhorou 500 ml daqui para cá. Quanto é 500 ml de 1,1 litro? 44%. Se for maior que 12%, a resposta é significativa. O valor percentual que se recomenda no Brasil é usando o predito, a diferença do que era previsto para esse indivíduo. 40% do previsto foi o que ele soprou, depois ele foi para 58% do previsto. Se for maior do que 7%, tem resposta significativa. Ah, não, eu vou estudar estadiamento de câncer de cólon, porque isso aqui eu não lembrei, não vou lembrar. Não tem problema não, porque geralmente bate, principalmente 200 ml. Dificilmente a gente vai ter um paciente que não teve melhora de 200 ml e teve das outras coisas, tá? Então se tiver que ficar com um critério, use 200 e os 7%. Esses são os principais de fato, tá bom? Então esse teve resposta significativa bronquiodilatador. Esse aqui não. Tem obstrução, usou bronquiodilatador, não melhorou nada. Não melhorou mais que 200 ml, não melhorou mais que 7%, não melhorou mais que 12%. Então esse aqui é sem resposta. Na maioria das vezes isso a gente vai encontrar em pacientes com DPOC. Ainda que DPOC possa ter outro tipo de exame também. Mas esse é o retrato mais comum dos pacientes, da espirometria de pacientes com DPOC. Tá bom? Outro método que a gente pode usar no dia a dia para avaliar uma variável espirométrica é a medida do pico de fluxo. Ele mede uma variável, que é o pico de fluxo máximo na expiração do indivíduo. Esse pico de fluxo máximo é a aceleração máxima de ar que o indivíduo consegue promover. Esse exame, quando vem alterado, não quer dizer que ele tenha doença X, Y, Z, não. Ele pode ter qualquer doença. Pode ser asma, DPOC, fibrose, pneumonia, derrame pleural. Ele pode estar desanimado, não soprou direito. É um método que não é específico. No entanto, ele é um método que é muito importante para a gente acompanhar a evolução de doença. O indivíduo soprou hoje. Eu sei qual é a doença que ele tem. Eu tratei, peço para ele soprar de novo. Ele melhorou, provavelmente ele está melhor mesmo. Principalmente na asma. Ele é recomendado para ser utilizado na sala de emergência como um marcador de boa evolução ou não da crise de asma. Quanto mais o indivíduo melhorar, provavelmente mais a gente está acertando na conduta. Tá? Na sala de emergência a gente não consegue ter espirometria, então esse parâmetro acaba sendo um parâmetro importante. Tá bom? Para acompanhar a evolução do indivíduo. Um outro método a lembrar é a pleximografia. O indivíduo entra nessa cabine e nessa cabine ele faz algumas manobras que são capazes de fazer com que a gente calcule ou conclua qual é o volume residual do paciente, qual é a capacidade pulmonar total dele. Esse é o método, é um dos métodos que permite que a gente identifique um distúrbio restritivo de fato, porque ele mede todo o ar que está dentro do pulmão do indivíduo. Tá certo? Então, sempre que a gente suspeita de restrição, tem que fazer um exame que possa confirmar, e o mais disponível deles é a pleximografia. Por fim, nos testes de função pulmonar, eu vou lembrar de um teste emblemático, é um teste muito interessante e que tem aparecido na prova porque ele tem algumas exceções, que é o teste da capacidade de difusão de monóxido de carbono. Esse teste é o teste que melhor avalia a qualidade da troca gasosa do indivíduo. É o teste que se altera mais precocemente nas doenças respiratórias. O paciente às vezes tem doença fibrosante e a espirometria dele está ótima, mas esse exame aqui está péssimo, péssimo. E aí é muito importante para acompanhar a evolução dele também. O que esse exame tem de ideia? Olha o que a gente faz. A gente usa um gás, que é o monóxido de carbono, que tem uma afinidade altíssima pela hemoglobina. Significa que ele está andando para cá, ele olha uma hemoglobina ali, ele pula na hemoglobina e não larga de jeito nenhum. Então o que a gente faz? A gente coloca o indivíduo para inalar monóxido de carbono. Dá uma quantidade X. Como ele tem uma afinidade alta com a hemoglobina, quando ele chega aqui no alvéolo, se ele conseguir atravessar o alvéolo, a membrana, e chegar no vaso, ele vai se ligar à hemoglobina. Se liga muito a hemoglobina. E é pouquinho monóxido de carbono que vai ser eliminado de volta.
Então esse teste nada mais é do que fazer essa diferença de quando a gente deu e quanto que voltou. O normal é ficar muito mesmo. Eu devido ter essa capacidade aí de 90%, 85%, mais que 80%. É o normal para a capacidade de difusão de monóxido de carbono. De mínimas doenças que o paciente possa ter, alteração na membrana do alvéolo, na membrana do alvéolo capilar ou no vaso, esse teste vai sofrer alteração, antes que outros sejam alterados. Em resumo, qualquer doença respiratória vai alterar esse teste aqui, porque vai atrapalhar a troca gasosa. Certo? Perfeito. Toda regra tem sua exceção. E aqui não é diferente, não. A exceção para teste de capacidade de difusão de monóxido de carbono, as exceções envolvem questões fisiológicas. A gravidez ele pode estar falsamente alterado, falsamente normal, perdão, na obesidade também. Mas o mais importante é nas situações de doença. Existem duas doenças em que o indivíduo está péssimo, mas esse teste aqui está bonzinho, como se ele estivesse fazendo bem em troca gasosa. Que doenças são essas? Uma delas é a hemorragia alveolar. O indivíduo tem alguma doença sistêmica, por vezes, o sangue sai do alvéolo, banha a membrana alvéolo capilar e banha a membrana e entra no alvéolo. O que vai acontecer no teste de monóxido de carbono? Teoricamente ele ia ficar ruim, porque tem uma coisa inundando o alvéolo. Não vai dar para o monóxido de carbono chegar na hemoglobina. Qual é o problema? É que essa coisa que está dentro do alvéolo é a própria hemoglobina. Já é o sangue. Ficou mais fácil ainda. Então, na hora que o monóxido de carbono chega, ele não precisa nem atravessar. Ele se liga a hemoglobina aqui dentro. E não elimina monóxido de carbono nenhum. O indivíduo está péssimo, infiltrado pulmonar bilateral, mas com teste de capacidade de difusão normal. A gente espera que o teste venha ruim, mas o teste vem normal. Isso é até um critério diagnóstico da hemorragia alveolar. A outra doença é a asma. Por que a asma? A asma é inflamação, muita inflamação. Inflamação é neovascularização, não é? Faz parte dos processos da inflamação, né? Calor, rubor, enfim, né? E neovascularização. Na neovascularização da asma, as vias aéreas ganham mais sangue. Na hora que o monóxido de carbono está caminhando até chegar no alvéolo, ele começa a se ligar àquela hemoglobina que está na via aérea. Na via aérea. E aí dá a impressão que o indivíduo está tudo funcionando bem. Aquele alvéolo que está fechado, porque o bronco está fechado por broncoespasmo, não tem problema, porque o monóxido de carbono se ligou lá em cima à hemoglobina. Então a asma, o paciente não está legal e esse teste parece normal. Então são as duas exceções para esse teste, que é um teste de excelência na avaliação funcional pulmonar. Primeiro teste que se altera em boa parte das doenças. Tá bom? Como que cai as provas de função pulmonar nas provas? Prova da Unifesp. Homem de 63 anos sofre um acidente de trânsito e fica inconsciente. Trazido ao pronto-socorro, encontra sua espirometria pouco antes desse evento. Tá certo. Ela mostra os seguintes valores a seguir, né? Ou seja, inventaram uma questão montada, porque imagina, você vai achar a espirometria do cara, né, numa hora dessa. E ele quer saber, na verdade, é aquele exemplo que a gente discutiu. Achei uma espirometria no chão. O que doença que dá isso, né? Uma coisa meio estranha, mas caiu na prova. Então vamos responder. Primeira coisa a olhar na espirometria. Primeira coisa, relação VF1-CVF. Aquele deu o valor que o paciente soprou, o que é previsto, o percentual, o limite inferior, ou seja, o mínimo aceitável, o valor que ele usou no pós-broncodilatador e a variação. Qual foi o valor obtido dele do VF1, relação VF1-CVF? 58. Está menor do que 70. Acabou. Tem obstrução. Esse indivíduo tem obstrução. Vejamos os outros parâmetros agora. O VF1 dele era de 1,8, foi para de 57%. Ele usou o broncodilatador e foi para 2,38. Perdão, 2,8. Teve um aumento maior que 200 ml. Aumentou 1 litro, aumentou muito. Aumentou demais. Além disso, o valor percentual, que foi de 57%, aumentou a 88%. 31%, muito maior que os 7% de variação aceitável. Que doença que dá isso? Em que situação a gente espera encontrar essa normalidade? De longe, na asma brônquica.
A asma é a doença que mais se associa a esse achado de obstrução, porque a relação VF1-CVF está baixa, e de resposta importante ao bronquiodilatador. Questão simples, como são a disfunção pulmonar. Em relação à prova de disfunção pulmonar das doenças intersticiais, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, a maioria das apresentações das doenças intersticiais causam fibrose. Produz defeito restritivo e isso o pulmão vai encolhendo, vai fibrosando, certo? 2. Existe redução da capacidade pulmonar total e isso está encolhendo o pulmão, está reduzindo tudo. 3. A capacidade vital forçada e o volume expiratório no primeiro e segundo estão reduzidos? Estão. Tudo reduz na fibrose, exceto a relação VF1-CVF. 4. Olha lá aí, ó. A relação VF1-CVF costuma estar normal, ou até aumentada, porque o ar pode sair mais rápido ainda. Tudo certo. Resposta certa. Letra E. Fácil, fácil. Questão do SUS de São Paulo, para mostrar que isso não é brincadeira, não. Olha aqui, ó. Na prova de função pulmonar, considerada tecnicamente válida no indivíduo de 70 anos, a razão volume expiratório forçado no primeiro e segundo, capacidade vital forçada, ou seja, a relação VF1-CVF, será considerada normal caso seja maior ou igual a quê? 70%. Fácil, fácil, fácil. Então nunca esqueçam os 70%. Questão do Hospital do Servidor Público Estadual. Outra moleza. Olha só, dentre as situações a seguir, qual que resulta em aumento do volume residual pulmonar? Que situação que vai fazer com que o volume de ar que fica no final da expiração, no final da respiração do paciente, seja aumentado? Ter muito ar, ter aumento do volume residual, significa que alguém não deixou o ar sair, certo? O ar ficou aprisionado. Se o ar ficou aprisionado, é porque ele ficou obstruído. Se ele está obstruído, é porque o indivíduo tem um distúrbio obstrutivo. Então, o que aumenta o volume residual são os distúrbios obstrutivos. Fibrose da obstrução? De jeito nenhum. Pneumonia da obstrução? De jeito nenhum. Enfisema, esse dá. Aqui o lobar da criança, né? Obesidade pode dar? Até pode. Até pode. Mas o efizema é muito mais frequente e a obesidade pode dar outros distúrbios. E o pneumotórax? Não aumenta a quantidade de ar? Até pode aumentar a quantidade de ar que está por ali, mas aquilo está fora do pulmão. Aquilo não é volume residual pulmonar. É um volume que está fora do compartimento pulmonar. Aquilo ali não conta. Se a gente fizer uma pletismografia, aquilo não entra na conta. Então a resposta certa, letra C, enfisema lobar. Enfisema, DPLC, que é o foco da nossa próxima discussão. Tá bom?